Oi, gente, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir esse GED. Vocês preferiram, né, que eu fizesse tudo de uma vez, então, assim, será feito. E vamos começar, né, o conteúdo dessa semana, e depois a gente vai para as questões. Então, é, a gente vai terminar aqui a responsabilidade tributária. A gente tem, no caso da responsabilidade tributária de terceiros do artigo 134 do CTN, essa solidariedade com benefício de ordem, que é mais uma subsidiariedade, enfim, que o terceiro ele vai responder pelo crédito tributário, mas essa responsabilização vai ser de maneira, né, subsidiária. Então, vai ser condicionada a uma prévia tentativa de cobrança do contribuinte principal. E com isso, a gente tem que a responsabilidade, ela vai decorrer da posição jurídica do terceiro, que detém esse dever legal de administrar, representar ou zelar pelo patrimônio do contribuinte. Por isso que eu coloquei aqui essa família para ilustrar bem, porque esse contribuinte, ele está numa situação especial, tá? Temos um rol taxativo para falar sobre essa responsabilização, enfim. Existe uma vinculação fato gerador. O terceiro, ele não vai, obviamente, praticar o fato gerador em nenhum caso, tá, gente? Mas a sua atuação, ela está juridicamente conectada a essa obrigação, e os sujeitos responsáveis vão ser os pais pelos tributos dos filhos menores, os tutores pelos tributos dos tutelados, os administradores de bens de terceiros, os inventariantes, né, no caso dos espólios, o síndico, no caso dos tributos da massa falida, os tabeliães, no caso dos tributos sobre os atos oficiais, e os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Por quê? Porque a responsabilidade na sociedade de pessoas é ilimitada, e por isso que entra para os sócios. Mas, no caso de uma sociedade que, enfim, é responsabilidade limitada, não vai entrar nesse caso em específico. Por quê, gente? Porque quando a gente está falando desse caso em específico, a gente está falando no caso de o contribuinte não pagou, aí eu vou para um terceiro, que nesse caso em específico tem uma certa responsabilidade por ser, né, uma característica diferente desse contribuinte. E aí, é, por isso, não vai incluir, né, penalidade, tipo assim, sanção, nesse caso do 134. Só vai ter, no máximo, mora por atraso, porque não vai ter ato ilícito. Aqui a gente não está falando de ato ilícito, a gente está falando no máximo de uma omissão, certo? Porque uma criança não vai lembrar de pagar um tributo, então tem que ser esse pai. Caso, né, não tenha ali esse valor, enfim, em nome da criança, vai ser cobrado desse responsável tributário, e esse responsável tributário, no máximo, vai ter que pagar ali com uma certa mora. Porque, nesse caso do 134, a gente não está falando de uma hipótese que esteja sendo feita alguma coisa ilícita, um excesso de poderes ou nada do tipo, tá, gente? Aí, no caso do 135, já é diferente, porque é explicitamente um caso por excesso de poderes ou infração. E nesse caso, essa responsabilidade vai ser pessoal e exclusiva ao agente, porque o terceiro ele não vai responder com o contribuinte, certo? Como é no caso do outro, ou subsidiariamente a ele, mas no lugar dele. E a obrigação ela vai ser redirecionada por um motivo, e esse motivo de ser redirecionada ao patrimônio do agente em decorrência de uma conduta ilícita específica, que foi por ele praticada, certo? E aí, nesse caso, vão ser responsáveis pelos tributos gerados por abuso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatutos. O rol do artigo 134, daquele que a gente falou anteriormente, caso eles façam uma coisa assim, os mandatários, prepostos ou empregados, os diretores, gerentes ou representantes de empresas privadas, certo? E por quê, gente? Porque aqui a gente está falando de ato ilícito. E aqui a gente não se importa se a sociedade é limitada, se é ilimitada, porque quando o assunto é ato ilícito, aí a responsabilidade é de quem praticou a ilicitude, certo? Aí a gente tem pressupostos de fato para essa aplicação, que são o gatilho, né, para essa aplicação essa pessoa agir com ato de excesso de poderes ou infração lei, contrato social ou estatuto. E o que seriam esses excessos de poderes? A atuação do agente para além dos limites da competência legal ou contratual que ele tem ali especificada,
E aí, no caso da infração de lei contra o estatuto, é uma prática de ato que viola essa norma cogente, tá? E a jurisprudência consolidada, súmula 430 do STJ, entende que o mero inadimplemento, tá, da obrigação tributária, ela não configura por si só a infração à lei para fins de responsabilização do sócio administrador, porque nesse caso aqui, seria, né, no caso de uma responsabilidade de uma limitada, só porque teve um inadimplemento, não havendo ato ilícito, a responsabilidade é limitada, então eu estou ainda trabalhando aqui na pessoa jurídica. E esse sócio não fez nada de errado, a única coisa é que aquela pessoa jurídica não pagou, certo? Agora, se ele fez algo errado, se houve uma ilicitude, aí não, a gente entra na esfera mesmo da pessoalidade, a gente adentra, né, na cobrança daquele sócio. E aí, para que eu comprove que haja um ato ilícito, é óbvio que eu preciso de uma prova, né, de ato ilícito específico, como a dissolução irregular da sociedade empresária, né, como o caso que foi visto e depois virou simulado do 435 do STJ. Aí, eu tenho responsabilidade por infração na legislação tributária, que já é um pouco diferente, porque eu estou aqui me referindo à legislação tributária e não me referindo ao caso de, por exemplo, eu agir com excesso de poderes dentro da minha empresa, não, aqui é infração na legislação tributária, e por isso, muitas vezes eu estou falando do próprio funcionário público, do fisco, que agiu, certo, de maneira infracionária no momento da cobrança. E aí, isso, por essa razão, vai independer de dolo ou de culpa, porque eu vou olhar de maneira objetiva para aquilo ali, tá? O artigo 136, ele vai apresentar a regra geral, determinando que essa responsabilidade por infração, ela é objetiva, e aí isso vai significar que não importa a intenção de quem cometeu o erro, a simples ocorrência desse ato previsto em lei como infração, como, por exemplo, eu esqueci, eu sou o fisco, eu esqueci, eu sou uma pessoa do fisco, eu sou um auditor, sei lá, eu esqueci de emitir uma nota fiscal, e com isso, já é o suficiente para eu ser responsabilizado e para sair do meu patrimônio, tá? Por isso que eles têm que ser duros, entendeu? Não pode deixar passar nada. Já o artigo 138, aí o artigo 138 do CTN aborda e diz que os contribuintes podem regularizar as infrações fiscais, como a falta de pagamento de impostos sem multa. E para isso eles devem confessar a infração e pagar o tributo devido com juros, antes de qualquer fiscalização pelo fisco, se isso tiver havido por parte de um contribuinte, certo? Mas, caso essa fiscalização já esteja ocorrendo antes da confissão, o benefício é perdido e a multa será aplicada. Porque vai que eu descubro que estão me investigando e aí eu vou lá, não, aí já não adianta nada, entendeu? Porque isso acontece, tá, gente? No caso, eu agi de maneira infracionária à legislação tributária, se eu tenho uma pessoa jurídica e eu disse que ela teve, por exemplo, X de lucro, na verdade ela teve 2x de lucro, entendeu? E aí eu anoto ali nos documentos contábeis e que o fisco vai analisar que ela só teve aquilo. Aí depois eu descubro que ela descobre, que ela sabe que eu tenho ali uma fraude, que eu tenho uma coisa, e aí eu vou lá e confesso. Não adianta eu confessar, né? Poxa, já aconteceu e eu. Agora, assim, se eu fico com consciência pesada e tal, aí vou lá e confesso, tudo bem, entendeu? Aí no artigo 137 do CTN, ainda assim, vai abordar a responsabilidade pessoal do agente em caso de infração tributária, e no caso, em geral, a responsabilidade objetiva, não vai depender da infração, não sei porque eu botei isso 2 vezes, mas o inciso 2 vai apresentar uma exceção. Quando a infração vai requerer dolo específico como elemento essencial, ou seja, quando vai se configurar apenas se houver uma intenção deliberada de praticar como um objetivo definido. E nesses casos, o agente ele vai responder pessoalmente, tá? E aí vai estar, obviamente, numa legislação ordinária, uma coisa vai estar especificada, isso aqui vai depender de culpa, mas também no inciso 2, tá? Vocês vão ler, vocês vão ver essas situações, mas aqui eu coloco porque às vezes vocês leem o inciso em si e não entendem o que está querendo dizer. E o inciso 3, ele vai tratar de situações que o agente atua com esse dolo específico contra a pessoa que deveria responder ou representar, certo?
Isso abrange pais, tutores, inventariantes, sócios, mandatários, empregados, administradores de empresa, por exemplo. Se um inventariante vai omitir bens do espólio com a intenção de reduzir esses tributos, ele vai ser pessoalmente responsável pelo valor sonegado, obviamente, como a gente falou anteriormente. A responsabilidade, nesse caso, ela é direta, exclusiva e recai sobre quem agiu com dolo, mas depende de dolo, como a gente viu anteriormente. Já no caso, por exemplo, de um agente fiscal, independe. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, no caso do crédito tributário, qual a origem e sua natureza? A origem e natureza do crédito tributário, ela nasce, né, da obrigação principal, ou seja, mones, que surge com o fato gerador, por exemplo, a venda de mercadoria, prestação de serviço, enfim, dinheiro, gente. E esse crédito tributário, ele nasce da obrigação principal, que surge com o fato gerador, ou seja, a hipótese de incidência se concretizou. E ambos vão ter a mesma natureza jurídica, por exemplo, se a obrigação é de pagar o imposto, o crédito também vai ser a exigência do pagamento. Gente, é porque quando a gente fala de crédito tributário, é meio delicado falar sem falar de lançamento. Mas o crédito tributário é quando o fato gerador, ele é analisado e ele é analisado quantitativamente. E aí eu dou um valor para aquele fato gerador. Por exemplo, eu comprei um carro e eu tenho que pagar o IPVA daquele carro. Isso é o meu fato gerador, certo? E aí, quando eu vou analisar na tabela do IPVA qual a alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo, que é o valor venal do meu carro, aí tá ali, aquele valor, ainda hipoteticamente, eu vejo na internet, ainda assim eu estou falando hipoteticamente, mas quando o fisco vai lá, vê mesmo, fiscaliza, vê o modelo lá e me manda a cobrança, aí eu tenho um crédito tributário, porque eu tenho que pagar um crédito tributário, entendeu? É quando tá no fato já. Eu tenho que pagar, entendeu? Quando é palpável. Aí, no caso das modificações no crédito, não vai alterar a obrigação, isso é muito importante, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Então, mesmo que esse crédito ele tenha mudado, ele tenha diminuído, tenha algum benefício sido ampliado, reduzido, garantido, enfim, se ele tenha tido a sua exigibilidade excluída, a obrigação ela vai permanecer intacta. Ou seja, se o crédito for suspenso por uma liminar judicial, isso não apaga essa obrigação. Ela continua existindo, ela só não pode ser cobrada naquele exato momento, ok? Naquele momento, aquele crédito tributário não pode ser cobrado, mas não quer dizer que no próximo ano o IPVA não possa ser cobrado, ou, entendeu? Porque provavelmente se aquele crédito específico não foi cobrado, é porque, por exemplo, eu paguei 2 vezes, aí estão me cobrando mais de uma vez, entendeu? Ou, enfim, não quer dizer que aquela obrigação de pagar o IPVA acabou, porque aí seria uma isenção, enfim, aí já outros 500 que vocês vão ver mais para frente. Aí eu tenho um limite para modificação ou extinção desse crédito, que é, uma vez que esse crédito foi regularmente constituído, ou seja, pelo fisco mesmo, lançado conforme a lei, ele só pode ser alterado, extinto ou suspenso nos casos expressamente previstos no CTN. Qualquer tentativa de dispensar a cobrança fora desses casos vai poder gerar uma responsabilidade funcional para o agente público, ok? Funcional. Então, eu fui cobrar 2 vezes, enfim, não dá certo. E é isso, gente. Isso aqui foi o que o professor deu essa semana. Vamos, por favor, para a nossa revisão. Vou só adentrar aqui nela. Sobre o nível da prova de vocês. Então, gente, vocês já estão em tributário 2. Tributário 2 é mais complexo que tributário 1. Vocês precisam pensar mais do que vocês precisavam pensar em tributário 1. Isso é fato, tá? É uma prova mais aprofundada. Que a gente já parte do pressuposto que vocês sabem algumas coisas de tributário 1, e por isso que ninguém vai cobrar miúdos, vai cobrar o conteúdo, certo? Eu preciso que vocês estudem. É isso. Acho importante. Enfim. Revisão de tributário 1. Questão 1. E para falar, gente, eu fiz essas questões, tá? Eu conversei com o professor Fernando para saber o que ia realmente cair na prova, enfim, não sair fazendo questão adoidada da minha cabeça. E ele me orientou bastante, viu as questões, disse ok, tá bom. E, enfim, tá? Então façam, vale a pena fazer.
caso você. E o pior que eu tô falando aqui, caso a pessoa não assista o GED, né? Mas se você não assistir o GED, tipo, meio que você não vai ouvir o que eu tô falando para você fazer, mas talvez você faça. Tomara, torço que você faça. Enfim, questão 1. Determinados sindicatos de trabalhadores imune aos impostos, a gente sabe que a imunidade está prevista na Constituição e tem alguns casos, e sindicatos é um deles, tá? Foi intimada a prestar informações à Receita Federal sobre fatos geradores de contribuições previdenciárias a seus funcionários. O sindicato recusa-se a prestar informações sobre o argumento de que a imunidade o desobriga a qualquer dever perante o fisco. Assinale a opção que avalia a conduta do sindicato. Aí eu tenho aqui a letra A. O sindicato está obrigado a prestar as informações, pois a imunidade não o exime do cumprimento das obrigações acessórias. O sindicato não está obrigado a prestar as informações, pois a imunidade afasta as obrigações principais e acessórias. O sindicato está obrigado a prestar as informações, pois a imunidade tributária do sindicato não alcança as contribuições previdenciárias, ou o sindicato não está obrigado a prestar as informações, pois o fisco somente poderia exigi-las por ordem judicial. Gente, o que é prestar informações para o fisco? Isso é uma obrigação principal ou isso é uma obrigação acessória? Vamos ver. Eu vou ter que pagar alguma coisa? Não. Então, isso é uma obrigação acessória, certo? Perfeito. Então, quando eu sou imune ao pagamento de imposto, no caso deles, né? Não é nem a previdência, mas enfim. Quando eu sou imune à obrigação principal, eu sou imune à obrigação acessória, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser ali e não dar satisfação nenhuma para o fisco. Por exemplo, eu sou uma entidade religiosa. Só porque eu não tenho que pagar imposto de renda, eu não tenho que declarar esse imposto de renda, eu não tenho que dizer o que foi gasto ali. Porque, assim, uma coisa que o fisco tem que olhar, gente, é se aquela entidade religiosa, se aquele sindicato é de fachada por causa da imunidade tributária, ou se ele está sendo utilizado ali para um fim lucrativo, para uma coisa assim que é fora daquilo ali, entendeu? Para, sei lá, gente, tem tantas possibilidades de utilizar, vocês nem imaginam. Então, assim, o fisco precisa fiscalizar, ele precisa fazer a função dele. E por isso não tem como eximir o, o, o enfim, o contribuinte da responsabilidade dele da obrigação acessória. Porque ele precisa prestar contas ao fisco, eu preciso ver se aquilo ali bate, entendeu? Preciso ver o que está entrando, o que está saindo, se isso é normal, se realmente está entrando, por exemplo, no caso de uma igreja, doações, ou se, sei lá, eles estão com atividade empreendedora, se eles podem estar, se eles. Enfim, gente, é tão complexo isso que vocês nem imaginam. E por isso o sindicato tem que prestar informações, porque a imunidade ela não exime do cumprimento das obrigações acessórias. Não exime, tá? E também, meio que eu deixei duas certas aqui, né? Porque não alcança as contribuições previdenciárias. E isso é errado. Mas, assim, o que vocês precisariam fazer para a prova de vocês e saber é que não exime o cumprimento das obrigações acessórias. E contribuições previdenciárias realmente não são alcançadas, porque eu preciso pagar. Mas uma coisa que não é comum enfim, eu peguei essa questão, acho que de concurso, então, mas é letra A mesmo. Mas, pelo que eu sei, tem que pagar, porque é imunidade de impostos. Enfim, essa aqui eu vou até tirar para vocês não se confundirem na hora de fazer. Enfim, ou eu mudo ela, deixa eu mudar. Pois a imunidade tributária do sindicato não alcança. Pois a imunidade do sindicato. O que eu posso botar que tá errado? Só alcança as obrigações acessórias e principais. Pronto. Isso aqui tá errado.
Prontinho, o oposto da outra. Ah, não, mas aí tem que. Eu tenho que botar aqui não. Gente, eu não sou boa em elaborar a questão, mas isso aqui não fui eu que elaborei. Eu vi na internet. Detalhes. Eu me. Enfim, não vou falar mais, porque eu não posso falar tudo. Sociedade Empresária ABC LTDA foi incorporada pela Sociedade XYZ SA. Após a incorporação, o fisco estadual verificou que a sociedade ABC-LTDA não havia pago o ICMS alguns meses antes da operação. Por essa razão, o fisco exige da sociedade XYZSA o valor do tributo devido pela sociedade ABC-LTDA. Houve uma incorporação aqui, tá, meus amigos? Bem como a correspondente multa de ofício. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A sociedade XYZSA não responde pelo tributo nem pela multa devidos pela sociedade ABC-LTDA. A sociedade XYZ responde apenas pelo tributo devido, mas não pela multa. Responde pelo tributo e pela multa devidos, ou apenas pela multa, mas não pelo tributo. Vamos ver o que temos no nosso gabarito. Porque eu quero mostrar exatamente para vocês a coisa legal. Tá aqui, é o artigo 132. Estava em dúvida se é 130. Enfim, a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, incluindo tributos e multas de natureza tributária. Essa estava a letra de lei. E vocês têm que aproveitar que vão levar o CTN. Questão 3. Em janeiro de 2018, João José e irmãos tornaram-se coproprietários de um imóvel por força de herança de seu pai. Em comum acordo, ficou acertado que João seria o responsável pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana, IPTU. Ocorre que João não realizou o pagamento do tributo. Por essa razão, em junho de 2018, o município ajuizou a execução fiscal em face de José, para a cobrança da totalidade do crédito tributário. A cobrança em face de José é, letra A, ilegal, pois apenas João pode ser cobrado. B, ilegal, pois José só pode ser cobrado pela sua cota parte. C, legal, pois José é solidariamente responsável pelo total da dívida. Ou D, legal, pois José é o único responsável pelo pagamento. Gente, na copropriedade de imóvel, a solidariedade entre os coproprietários, podendo o fisco cobrar a totalidade de qualquer um deles. Isso aqui é realmente responsabilidade solidária no sentido de direito civil da coisa. Isso é solidariedade. Posso cobrar de qualquer um. Ambos são donos. Questão 4. A empresa Alfa sofreu auto de infração para a cobrança de tributo e multa por seu não recolhimento. Após o trânsito em julgado administrativo, o crédito foi inscrito em dívida ativa. Na execução fiscal, por não encontrar bens da pessoa jurídica, o exequente solicitou o redirecionamento para o sócio-gerente. Para tanto, alegou que o mero inadimplemento do tributo seria suficiente para o referido redirecionamento. A tese do exequente está, letra A, correta, pois o inadimplemento de tributo é infração à lei, o que enseja a na qual o capital social não esteja integralizado. D, incorreta, pois o redirecionamento para o sócio somente é possível em hipótese de falência da empresa. Gente, essa aqui é muito, muito tranquila. Por quê? Porque primeiro tem falando sobre isso, segundo a gente falou muito sobre isso ainda agorinha. Quando há infração, eu posso redirecionar. Quando não há infração, eu não posso redirecionar. O fato da minha empresa estar, da empresa, então, da pessoa jurídica, estar inadimplente, não é uma infração, né, gente? Não houve aqui uma fraude, não houve nada. Houve simplesmente. Eu sei que tem a palavra auto de infração, mas auto de infração, gente, isso acontece quando eu estou inadimplente. Mas é só é uma questão administrativa do fisco, de botar assim, eu tô vendo que essa pessoa não pagou, e eu vou ter que cobrar dessa pessoa, simplesmente isso. Não é a mesma coisa de por exemplo, fraude, de uma
sonegação, uma coisa assim, sabe, que poderia redirecionar. Não. E aí eu tenho, na questão 4, uma súmula 430 do STJ, se vocês puderem levar de alguma maneira para a prova, eu acredito que o Veras não vai se incomodar, tá? Se tiver como, eu acredito que não vários de vocês tenha, né? Súmula de STJ, que diz: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente, tá? E não gera, gente, é simulado e não tem como, porque inadimplemento não é infração. O auto de infração é um procedimento administrativo, mas não tem a ver com infração propriamente dita, certo? Questão 5. O diretor-presidente da sociedade empresária ABC foi denunciado pela prática de crime de apropriação indébita. De apropriação indébita. Já faz sentido. Em razão do não recolhimento do ICMS. Ao mesmo tempo, o Estado ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica pela cobrança do mesmo tributo e em face do diretor-presidente, na qualidade de responsável tributário. O advogado do diretor-presidente alega que seu cliente não pode figurar no polo passivo da execução fiscal. Gente, apropriação indébita tributária é um crime. Tá aqui. Ele pode ser responsabilizado? Tá fácil. Letra A, correta, pois o diretor-presidente não pode ser responsabilizado por dívidas da sociedade. Letra B, incorreta, pois a prática de crime em tese pelo diretor-presidente justifica sua inclusão no polo passivo. C, correta, pois a responsabilidade do diretor somente poderia ser declarada após o trânsito em julgado. Ou D, incorreta, pois o diretor-presidente sempre responde solidariamente. Gente, é claro que é a letra B. Tá aqui. Artigo 135, inciso 3 do CTN. Ai, meu Deus, eu odeio o gabarito das outras duas. Mas, enfim. Aí, a questão 6. Determinado grupo de artesãos que atua de forma organizada e sob uma marca única em uma feira permanente, mas sem constituir uma pessoa jurídica formal, realiza vendas constantes de seus produtos. A fiscalização municipal pretende cobrar o ISS sobre os serviços de confecção ali prestados, mas os artesãos alegam não possuir capacidade tributária passiva. Sobre a capacidade tributária passiva de entes sem personalidade jurídica, é correto afirmar: A. Apenas as pessoas jurídicas formalmente constituídas podem ser sujeitos passivos de tributos. B. O direito tributário pode atribuir a sujeição passiva a entes sem personalidade jurídica, desde que constituam uma unidade econômica ou profissional. C. A cobrança só seria possível se eles formassem uma cooperativa que possui personalidade jurídica. Ou D. A ausência de CNPJ impede a identificação do sujeito passivo, tornando a cobrança inexigível. Gente, vamos aqui. O artigo 126, inciso 3 do CTN, fala que a capacidade tributária passiva independe de a pessoa jurídica estar regularmente constituída. Ou seja, está oferindo renda, está fazendo igualzinho a que está regularmente constituída, você vai ser cobrado. Porque não é justo eu ter que cobrar a que está regularmente constituída e fazendo tudo direitinho e não cobrar a que não está, né? Então, vai ser cobrado sim. Questão 7. O artigo 127 do CTN prevê regras sobre o domicílio tributário. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, assinale a opção que indica o domicílio tributário da pessoa jurídica de direito privado. A gente falou até no dia passado. Ou foi o primeiro, não lembro. Enfim. O lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. B, o lugar de sua sede apenas. C, o local de residência do sócio com maior número de cotas. Ou D, o lugar do estabelecimento que possui maior valor do ativo. E aqui vocês vão encontrar artigo 127, inciso 2 do CTN. Regra geral, o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Certo, gente? E aí foi isso. Espero que tenha ajudado. Vou colocar tudo disponibilizado para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo. E é isso. Eu espero que todo mundo tenha uma boa prova. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem falar comigo.